Salve família, sejam bem-vindos ao segundo episódio desta sequência de vídeos que vai mudar toda a tua vida. No episódio anterior falamos sobre o despertar, sobre o tomar consciência do teu estado atual, da tua vida atual. Antes de mais, se ainda não viste esse vídeo, assiste primeiro a esse vídeo e só depois assiste a este. Porque, como eu expliquei lá, tu não podes ter um destino sem saberes o ponto de partida. E o ponto de partida está no vídeo anterior. E hoje, neste vídeo, vamos analisar os motivos desse ponto de partida. Os motivos de estares no lugar, no ponto em que estás. Vamos falar sobre as 3 mentiras gourmet, as 3 desculpas gourmet que a maioria das pessoas dá. A primeira desculpa gourmet chama-se culpar o outro. Sim, que é o que eu vejo a maioria das pessoas fazer. Eu também já fui assim, admito. E todos, em algum ponto, fomos ou somos assim. Porque assumir a responsabilidade que a culpa é nossa é pesado. As pessoas não querem isso. Dizer, não, a vida está má por minha culpa, minha responsabilidade. As pessoas não têm coragem de dizer isso. Preferem dizer, não, a vida está má porque é o governo, porque é o meu patrão, porque é o meu marido, porque é a minha mulher, e jogar a culpa para o outro. Porquê? Porque dói assumir a responsabilidade. Só que lembra-te, se tu não assumires a responsabilidade, tu não podes mudar. Porque tu só mudas a partir do momento em que tu dizes, não, isto é responsabilidade minha. Eu fiz isto. Eu vou lá e vou resolver. Afinal de contas, se tu não assumires a responsabilidade, tu não vais resolver. Porque tu não vais resolver um assunto que não é culpa tua. E essa é a maior desculpa gourmet de todas. Porquê é que estás com excesso de peso? O metabolismo é lento. Tenho um trabalho muito corrido e não tenho tempo de ir ao ginásio ou de ir treinar. Porquê é que ganhas o que ganhas? Porque o meu patrão é mau e não me aumenta o salário. Porque o país está mau e o salário mínimo não dá para nada. Isso são desculpas que tu estás a dar. Estás a culpar o outro. Não. Responsabiliza-te. E põe amor, põe carinho nas minhas palavras. Não leves a mal porque é para o teu bem. Mas assume a responsabilidade. Eu também já dizia que a responsabilidade era do outro. Que eu não tinha culpa, eu era um infeliz, uma vítima da vida. Só que lembra-te, quando tu és vítima da vida, tu és apenas uma marioneta. És guiado pelos outros. Porque se tu és vítima do teu patrão, do país, do teu metabolismo, significa que eles é que estão a mandar em ti. Ou seja, és um pau mandado, és uma marioneta. E é isso que tu realmente és? Tu consideras-te uma marioneta? Ou consideras-te responsável pela tua vida? E lembra-te que a tua vida como está é apenas um resultado das tuas ações ou inações. É apenas uma consequência do que tu fazes ou deixas de fazer. E para mudares esses resultados é muito simples. É assumir a responsabilidade e trocar as ações. Se esta ação não está a dar correto, vou experimentar de outra forma. Assumes o comando, o controlo da tua vida e ages de forma diferente. E esta é a primeira mentira. A primeira desculpa gourmet que as pessoas dão. E para agora e reflete. Se tu estás a dar alguma destas desculpas gourmet, do tipo, a culpa é do teu patrão, o teu metabolismo é que é lento, o país é que não ajuda. Estás a dar alguma destas desculpas? Estás a dar alguma destas desculpas? Significa que tu és uma marioneta, que os outros é que comandam a tua vida. E eu sei que tu não és isso. Assume a responsabilidade. Para agora
mais uma vez, para e reflete. Estás a dar alguma destas desculpas? Estás a passar a responsabilidade pela tua vida para os outros? Estás a dizer que a culpa é dos outros em alguma área da tua vida? Para e reflete. E agora vamos para a segunda desculpa gourmet, que é uma verdade disfarçada. Como é essa desculpa? Muito simples. É, por exemplo, a culpa é da pandemia. Ou, mais uma vez, a culpa é do país que paga pouco, o salário mínimo é baixo e as compras são muito caras, os produtos, os bens alimentares são muito caros. Essa é a segunda desculpa gourmet, que é uma verdade disfarçada. E porquê é que ela é uma verdade disfarçada? Porque sim, é verdade que existe ou que existiu a pandemia. Sim, pode ser verdade que o salário mínimo é baixo ou que os produtos estão muito caros. Só que tudo isso é só para ti ou todos os outros estão a passar pela mesma pandemia? Os produtos custam o mesmo para todos. Não é só para ti, pois não? Se há a pandemia para ti, existe a pandemia para aquele empresário, para aquela pessoa bem-sucedida que está a destravar o faturamento da sua empresa. Ou talvez para aquele empreendedor que saiu do zero e hoje fatura milhares ou centenas de milhares de euros. Ou seja, é uma mentira, é uma verdade que no fundo é verdade, só que é disfarçada, porque é uma mentira. Porque é uma verdade, só que pode ser resolvida. Existe a pandemia para ti, existe a pandemia para mim, existe a pandemia para qualquer pessoa. Existe tempos bons, existe tempos maus. Tu é que decides como vais agir perante esses tempos. Lembra-te sempre, não é a ação que importa, e sim a forma com que tu encaras essa ação. Isso é que te vai trazer resultados bons ou menos bons. Pode existir uma tragédia e tu podes chorar pela tragédia ou ir lá e vender lenços. Tu escolhes a ação que tomas. E vai ser essa forma de ver a vida que vai fazer com que tu tomes uma atitude que te ajude a crescer ou mais uma vez que te vejas como vítima dos fatores externos. E mais uma vez, se tu és vítima, és uma marioneta, és guiada pelos outros. E eu sei que tu não és isso. E esta é a segunda desculpa gourmet. E vamos para a terceira e última desculpa gourmet, que é as ditas brincadeiras. Alguém te diz algo e tu levas aquilo para o lado da brincadeira. Como por exemplo, e tens uma barriga tão grande, ou estás gordo, estás com excesso de peso. E a pessoa diz, um homem sem barriga é um homem sem história, por exemplo, e começa-se a rir e leva isso para a brincadeira. E o que é que o cérebro entende? Se está a rir, é uma piada, é uma brincadeira, não vou levar a sério. E deixa-se continuar com essa barriga grande para contar a história. E que história é que vai contar? A história que vai ter um infarto? A história que vai morrer precocemente? A história que não consegue correr 1 quilómetro que já está cansado? A história que talvez nem consiga apertar os atacadores dos ténis? Ou talvez nem ver os pés? Essa é a história que tu queres contar? Não é, pois não? Eu sei que não é. E mais uma vez, põe amor nas minhas palavras. Não leves a mal, porque é para o teu bem. Isto tudo é para te ajudar, para que tu tomes consciência e que queiras mudar, que queiras partir para a ação, que digas, chega, basta, acabou, ponto final. Estou farto desta vida, destes resultados que tenho colhido. Vou partir para a ação, vou escolher novas atitudes, vou sair da minha zona de conforto, vou pagar o preço, sim, e vou colher os resultados de uma vida incrível que eu mereço e que eu posso. É isso que eu quero que tu faças, que
tu saias hoje da tua zona de conforto e que partas para a ação. E eu sei que não é fácil, porque eu também já estive nessa zona de conforto. De estar tranquilo, a ver uns vídeos, ou a ver um filme, uma televisão, a comer e nada de estudar ou de ler, porque isso dá trabalho e não me leva a lado nenhum. Eu sei o que isso é porque eu também já fui assim, já pensei assim, mas sei que isso não é verdade. Felizmente, subi um patamar e hoje consigo ver que isso não é verdade. E eu quero que tu subas esse patamar junto comigo, que vejas que isso não é verdade e que saias dessa zona de conforto e que partas para a ação. Porque essa zona de conforto é um falso conforto. É um conforto que te vai levar para uma vida medíocre, para uma vida de esforço, de sacrifício, de dor, e que vais chegar ao fim da vida e vais olhar para trás e ver que não construíste nada ou que não aproveitaste o melhor da vida, que não deixaste um legado, que não ajudaste pessoas. E esse conforto todo foi em vão, porque chegaste ao fim e o que é que tu tens? Nada. Eu sei que tu talvez ainda sejas muito novo, como eu também sou. Só que uma coisa que eu entendi é que quanto mais cedo começares, mais cedo chegas lá. Imagina que leva 20 anos para construir qualquer coisa. Tu preferes começar aos 40 e acabar essa construção, que é inacabável, mas acabar essa construção aos 60, ou preferes começar aos 20 e acabar essa construção aos 40? O tempo vai passar. Quanto mais cedo começares, mais cedo chegas lá. E estas são as 3 histórias, mas calma, o vídeo ainda não acabou, ainda temos mais uma parte muito importante, talvez a mais importante mesmo, para analisar. Vamos só fazer o resumo das 3 historinhas gourmet, das 3 desculpas gourmet. São elas responsabilizar o outro e tu não és responsável pela tua vida. És uma vítima das circunstâncias externas. Isso significa que tu és uma marioneta. A segunda desculpa é a verdade mascarada. Que sim, é uma verdade, só que no entanto existem muitas outras pessoas na mesma verdade que tu e a colherem resultados totalmente diferentes, muito melhores do que os teus. Por isso, se as pessoas estão na mesma verdade que tu, porque é que elas têm, elas conseguem e tu não? Talvez exista algo que tu não sabes. Ou melhor ainda, existe algo que elas fazem e que tu não fazes. E a terceira desculpa gourmet é a brincadeira. Levares aquilo para o lado da brincadeira, não levares a sério, não tomares consciência e assim nunca poderes mudar. Para agora, um pouco, para mesmo e reflete. Qual destas 3 desculpas gourmet tu tens dado hoje em dia para todas as tuas áreas da vida? Quais são estas desculpas? Quais são as desculpas que te têm impedido de evoluir? Quais são as desculpas que te mantêm na zona de conforto? Quais são as desculpas que te mantêm na mediocridade? Quais são as desculpas que te mantêm nesta falsa zona de conforto que jamais será confortável? Quais são as falsas desculpas? Espero que tenhas refletido, analisado e agora vamos passar para a parte mais importante, que é a ação. Sem ação não existe reação. Tu podes ver este vídeo, ver outros milhares, milhões, bilhões de vídeos, mas se tu não agires diferente, tu não vais ter um resultado diferente. Eu posso-te dar o conhecimento todo que eu tiver
ou o conhecimento todo que existe no mundo, no universo, se isso fosse possível. Mas se tu não agisses, o conhecimento seria bola, zero. Não serviria para nada. E é isso que eu quero que tu faças a partir de hoje. Que hajas na direção dos teus objetivos. Saias da tua zona de conforto. Troques essas falsas historinhas, essas falsas desculpas, essas desculpas gourmet pela realidade. Assumas a realidade, assumas a responsabilidade e que mudes. Porque eu posso te dar a papinha à boca, só que se tu não abrires a boca, tu não vais comer. Eu posso te dar o conhecimento todo, tu podes ter o conhecimento todo. Podes ir buscar aonde quiseres, às melhores pessoas, aos melhores livros, às melhores fontes. Só que sem ação, não vais sair da zona de onde estás, que é da estaca zero, ou onde estiveres. Por isso, toma consciência de quais são as mentiras gourmet que tu tens contado, as desculpas que tens dado para estar onde estás. Define um objetivo, um algo, aonde queres ir. E lembra-te sempre, definir-se um objetivo grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Definires ganhar mais 100 euros ou definires ganhar mais 100 mil euros dá o mesmo trabalho. Além de ganhar 100 mil euros, até ser melhor dar-te mais energia, porque ganhar 100 euros nem aquece, nem arrefece. Por isso define um objetivo e define um objetivo grande, bem grande, que seja realmente desafiador. E a partir desse grande objetivo, aí pode-se começar a destrinchar, a elaborar passos mais pequenos. Define uma maratona, correr 50 km. E a partir dessa grande maratona, começas a dar um passo de cada vez. Define agora, no final deste vídeo, esse objetivo e começa a agir na direção do teu objetivo. E a pergunta finalizadora para este vídeo é: tu a agir da forma que tens agido, tendo os resultados que tens tido até hoje, achas que vais alcançar uma vida de sucesso?